Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, tá bom? Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade aí no desenvolvimento de conteúdos para vocês, tá bom? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma certa confusão, ansiedade e até mesmo um sentimento de indecisão com relação ao que fazer neste momento em que o produtor rural está vivendo e de tantas mudanças aí dentro do pedido de alongamento, com a existência da MP e tudo mais. Então, o objetivo desse vídeo hoje é esclarecer, tirar algumas dúvidas do que fazer diante de tantas novidades, digamos assim, dentro desta situação do crédito rural. Bom, a primeira coisa é que o segmento ele vem demonstrando a necessidade de medidas para auxiliar o produtor desde o ano passado, né? Com mais intensidade, claro. Que a demanda por uma melhora no crédito rural, no incentivo à contratação do seguro agrícola, etc., ela já vem de algum tempo. Mas com o agravamento da crise do setor, isso vem aumentado, onde então surgiram, né, no ano passado uma medida provisória que foi bastante prejudicial para os produtores, e agora essa nova medida provisória que ela veio de um acordo aí, a bancada ruralista, Poder Executivo, a FEBRABAN, que se reuniram para tentar um denominador comum para buscar um auxílio aí dos produtores, né? Neste meio tempo em que estava sendo discutida essa medida provisória aí, que eu já tenho um vídeo já no canal só para falar sobre isso, aí você pode voltar lá para assistir. Nesse meio tempo houve uma edição, uma alteração do Manual de Crédito Rural, em que que também tem um vídeo falando só sobre isso aqui no canal, em que houve a inclusão de um termo dentro do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, que ele inclui um termo deixando claro que o alongamento da dívida rural passa a ser concedido a critério da instituição financeira, né? Então, deixando a entender que a concessão dessa medida seria única e exclusivamente discricionária por parte do banco, né? Ou seja, que não teria, entre aspas, uma obrigatoriedade na concessão. Já falamos aqui que isso não se aplica, né? Essa ideia, justamente por conta do crédito rural ser uma política pública de Estado, direcionada para a preservação da continuidade da atividade agrícola, da segurança alimentar, da soberania nacional, entre outros. Então, assim, essa mudança veio claramente por um lobby, né, das instituições financeiras, inclusive dentro dessa negociação da medida provisória, mas que na prática ela não deve se aplicar. Não sei como é que vai ser a interpretação em alguns julgados daqui para frente, mas deve prevalecer o entendimento sumular do STJ, tá? O fato é que essa mudança do MCR, a medida provisória, deixou a atuação um pouco do advogado um pouco duvidosa. Qual caminho seguir, né? Neste momento, pessoal, é o seguinte: a medida provisória ela tem exigências e requisitos mais rígidos. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o tamanho da dívida do seu cliente. Se ele tem uma dívida que bate ali entre 4 a 8 milhões, ele pode se enquadrar dentro da medida provisória. E aí é preciso buscar os outros requisitos. Caso contrário, já não é o caso da medida provisória. Se ele tem um endividamento de 8 milhões para cima, ele já não se enquadra nos requisitos da medida provisória
e aí ele vai buscar o alongamento da dívida rural tradicional, tá bom? Justamente porque ele não está dentro do limite previsto dentro da medida, né? Agora, tem um cliente que passou por problemas de quebra no passado, ou seja, ele cumpre aquele requisito de ter problemas cumulativos de 2019 a 2025, tá? E agora ele tem um problema novamente, está com os débitos a vencer. O que ele deve fazer? Bom, ele deve fazer um pedido de alongamento da instituição financeira, né? Aquele tradicional que nós já fazemos regularmente, com os laudos, tudo bem instruído, e um pedido subsidiário com o pedido de inclusão do alongamento dentro das regras da medida provisória. E, nesse caso, solicitando quais documentos a instituição financeira entende por serem necessários e complementares àqueles já apresentados com o laudo de quebra de safra, de capacidade de pagamento, tá? Então, assim, é importante que, na dúvida, você faça o pedido de alongamento, até para você não perder o prazo de ajuizamento da ação judicial lá, que você precisa fazer o pedido com 15 dias de antecedência para você ter maior probabilidade de êxito por conta do entendimento jurisprudencial, tá? E, subsidiariamente, você faz o pedido de adesão aos termos da medida provisória, solicitando, se for o caso, quais documentos a instituição entende necessários para complementar ou mesmo para ajustar aqueles já apresentados. Por quê? Porque você está deixando documentado, primeiro, o seu pedido de alongamento tradicional. Segundo, caso se enquadre preliminarmente nos requisitos da medida provisória, o banco entenda assim, ele vai te solicitar mais informações e mais documentos. Em paralelo, você vai dando sequência administrativamente no pedido de adesão da medida provisória. Deu certo? Alongou pela medida provisória? Legal, resolvido o problema do cliente. Caso não der certo, você continua o procedimento aí sim pela via judicial e pelo caminho aí tradicional do MCR 82.6.4, tá bom? Então eram essas informações que tinha para passar para vocês hoje, era mais para realmente tirar essa dúvida. Tem muita gente aí perdido com o que fazer, então a ideia mais ou menos é essa: seguir o plano do pedido de alongamento tradicional, mas subsidiariamente solicitar adesão ao plano de medida provisória que ainda está vigente e passível de adesão, tá bom? Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima!